Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta. Como eu falei para vocês no vídeo passado, eu estava meio agarrado aí com as coisas de escola, né? Finalização, mas eu estou aqui de volta. E eu queria começar assim esse primeiro conteúdo do ano, né? Até fazendo uma coisa que de repente para muita gente vai ser meio que repeteco, mas eu vejo sempre essa discussão nos grupos de 4x4, especialmente 4x4 com Gemini, né? Tem alguns grupos lá no Facebook e aqui no Instagram também tem, e vira e mexe, surge essa discussão que é a respeito da questão do consumo do Gemini, né? Tem muita gente que quer o carrinho especificamente para fazer trilha e não está nem muito preocupada com isso, mas tem gente que quer o carro para fazer um uso misto, ou às vezes até só o uso urbano mesmo, um carrinho para o dia a dia. E aí, assim, eu queria vir aqui e compartilhar com vocês a minha experiência com relação a essa questão do consumo. Dividir, né, com vocês aí o que eu percebi ao longo desses meses que eu tenho o Gemini. Eu comprei o Gemini foi em abril do ano passado, né? Tá indo para um ano, não tem um ano ainda. Eu faço um uso misto dele. Eu uso ele para ir para o trabalho e voltar. Ainda que eu prefiro ir de moto, eu tenho uma motocicleta. Sempre que é possível, eu vou de motocicleta, porque além de ser mais econômica, mais versátil, né? Me dá um ganho de tempo muito grande que qualquer carro que eu use não vai me dar, né? Então, geralmente eu vou para o trabalho de motocicleta, mas quando é dia chuvoso, ou um dia mais frio, né? Ou às vezes quando me dá vontade mesmo, falar hoje eu vou de carro. Aí eu uso o Gemini. Esse final de ano eu usei bastante para ir e voltar, né? Aqui tá chovendo muito, não sei como é que tá aí na região de vocês, mas aqui tá chovendo pra caramba. E já que eu tenho a opção do carro, né? Eu vou usar o carro em dias de chuva. Se eu não tivesse, como teve uma época que eu só tinha motocicleta, eu usava somente a motocicleta. Mas eu uso, né? E esse final de ano eu usei bastante. E também eu fiz uma viagem maiorzinha com ele em julho do ano passado, deu mais ou menos os 500 quilômetros, e faço pequenas viagens a uma cidadezinha próxima. Eu moro na região metropolitana de Belo Horizonte, e eu sou da região de Catas Altas, Santa Bárbara, Barão de Cocais, essa região onde mora a minha família. Vira e mexe eu vou lá, levo minha mãe, né, para visitar as irmãs e os irmãos. Meus avós já são falecidos, mas eu também passei muito tempo quando eles eram vivos. A gente ia muito na casa deles, né, e ficávamos hospedados lá, passávamos férias quando era criança, enfim. Mas hoje, basicamente, eu costumo levar minha mãe na casa de meus tios. Então, eu já fui bastante vezes, né, ao longo do ano aí, do ano passado. Esse ano ainda não fui, estava previsto para a gente ir, mas a gente não foi exatamente por causa da chuva. Mas dá uma média aí de 120 quilômetros para ir e para voltar, 240 quilômetros para cada ida e volta. Nesse percurso aí de 120 quilômetros, temos 10 quilômetros de terra, porque minha mãe gosta de ficar muito numa pequena chácara que meu tio tem, e essa chácara fica retirada da cidade, a mais ou menos uns 10 quilômetros, e esse pedacinho é de terra. Não é uma estrada ruim, mas não é a mesma coisa que asfalto. Bom, mas como que é a condição de trânsito que eu tenho com o Gemini, né? No meu dia a dia, eu saio para trabalhar cedo, por volta de 6 horas, né? Esse horário o trânsito já está começando a ficar bastante intenso, que o pessoal tem que chegar às vezes 7 horas no trabalho, como eu tenho que chegar às 7 horas no trabalho, e eu pego a chamada hora do rush, né? Tanto para ir quanto para voltar, porque eu vou por volta de 6 e pouquinho da manhã, e volto por volta de 6 e pouquinho da tarde. Então esse é o horário que está todo mundo indo, que está todo mundo voltando. O trânsito no caminho que eu trafego, ele não é dos melhores. Então é aquela questão, anda, para, né? Da minha casa até o meu trabalho são 15 quilômetros, e eu levo em torno de 40 minutos, se o trânsito estiver bacana. Se não tiver, 45, 50, já demorei até mais de uma hora, né? Você vê, para andar 15 quilômetros é bem complicado.
E além dessa condição de trânsito, né, as estradas aqui na região que eu moro, elas não são das melhores, né? Principalmente essa época de chuva, tem muito buraco, tem uma estradinha bem pertinho aqui, um pedacinho de estrada que eu pego, que tem umas crateras que vocês precisam de ver. E aí também o legal de sair com o Jimny é porque esse tipo de terreno é mais tranquilo de você andar com ele, né, do que com um carro normal, né, já que o Jimny é preparado para esse tipo de terreno, né, um terreno mais irregular. Então, uma das vantagens que nós proprietários de Jimny temos em relação aos outros carros é exatamente o fato do carro ser preparado para terreno ruim, e aí a gente não tem tanto prejuízo como o pessoal que tem os carros padrão aí, de vez em quando amarga, né? Pneu rasgado, suspensão danificada e por aí vai. Então essa é a minha condição de tráfego aqui dentro da cidade. E na estrada, né? A estrada que eu pego para ir lá na região que eu vou, né? Ela tá até boa. Daqui, de saída de Belo Horizonte até Caeté, geralmente é o trecho mais complicado, porque é o trecho que não foi duplicado. De Caeté para frente, o trecho é duplicado. Então, as estradas são mais ou menos padrão, não são as melhores estradas, mas também não são estradas ruins. Eu acho essa duplicação que foi feita aí na estrada, que é a 381, ela não tem tanto tempo assim que aconteceu, e o piso, né, o pavimento, não tá bom. Brasil, né, galera? Infelizmente, vai saber em que condições que essa licitação para esse serviço foi feita, né? Mas então a estrada é relativamente boa, né? O trânsito também é fluido, de Belo Horizonte até Caeté é um pouquinho mais complicado. De vez em quando tem congestionamento, sim, eu já fiquei parado 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas em estrada. Mas o padrão é um fluxo normal, né? Só se você der um azar assim de pegar um dia que aconteceu alguma coisa na estrada. Eu, na estrada, viajo aí na média de 90, 100 km por hora, eu não passo disso. A minha tocada é muito de boa. Eu já comentei aqui que eu não tenho muita segurança para andar muito acima disso com o Jimny, né? Eu já tive Palio, os 2 últimos carros que eu tive foi o Palio e uma Estrada. Ambos eram muito estáveis. Eu conseguia 120, 130, sem problemas nenhum, né? Com o carro na mão. Mas o Jimny, pelo menos o que eu tenho, não é assim. Eu já tinha sido avisado que era um carro menos instável, né? Afinal de contas, a proposta dele também é outra. Então eu não tenho muita segurança em passar disso. Então minha tocada é essa, 80, 90, 100, por aí. 100 já é o limite, tá, galera? Sem contar que o meu carro, né, ele tem um balançozinho lateral que me deixa bastante inseguro. Já me falaram da suspensão. Eu tenho a intenção de trocar a minha suspensão. Já me recomendaram colocar os amortecedores da Off-Shocks. Devo fazer isso, mas são amortecedores bem mais caros, né? Então, a gente que não é rico, a gente tem que fazer um planejamento, né? Isso está nos meus planos, nos meus objetivos, até o final desse ano fazer isso, mas a gente tem que se preparar. Então eu acredito que depois que eu trocar esses amortecedores, eu devo, pelo relato que eu tenho das pessoas que fizeram isso, deve melhorar bastante a estabilidade do carro. Então a minha tocada é de boa. O trajeto de terra que eu faço, né, na ida e na volta lá de onde eu vou, ele é muito curto, né, 10 km, como eu falei. Eu não acredito que ele influencia significativamente no consumo do carro, né? Se fosse um trecho maior, talvez sim, mas eu não acredito, né? De todas as vezes que eu fui e voltei, eu já fui, sei lá, umas 7, 8 vezes depois que eu peguei o Jimny, não causa assim, até quando eu não vou lá, às vezes eu fico só na cidade, né? Porque a gente não vai nesse espaço onde a gente tem que andar esses 10 km de terra, então não tem uma alteração significativa do consumo. Um ponto que eu quero colocar aqui também, pessoal, é que meu carro ele
não tem nenhuma modificação, né? Tem uma galerinha aí que gosta de customizar o carro, né? Mexer na suspensão, né? Fazer lifting, trocar pneu, colocar bagageiro, para-choque de aço. Se você é daquelas pessoas que é trilheiro, né, que gosta de viajar bastante nesses terrenos mais complexos e tal, eu acho legal tudo. Mas tem gente que faz isso pela questão estética, que eu concordo que o carro fica melhor, fica mais bonito, mais vistoso, né? Mas não existe almoço grátis, né? Então, se você fizer isso, levando em consideração que você vai só fazer para questão estética, você vai pagar o preço no consumo também, né? Então, qualquer modificação que você faz no carro, tira ele do original, obviamente, você vai pagar um pedágio por isso. Uma outra coisa que acontece também é que muitas vezes as pessoas não fazem modificação estética, mas mexem no motor, né? Fazem remapeamento do motor, turbina, enfim, que acha que o Jimny é fraquinho, e ele é mais preso mesmo, né? Então, mexe no motor. Isso também, né, você tem que levar em consideração que você está, consequentemente, fazendo uma alteração no consumo do seu carro. Então, assim, meu carro é todo original, ele não tem nenhuma modificação. Não sei se eu mencionei, mas o meu Jimny é um Jimny 4Sport, fabricação 18, modelo 19. Totalmente original, não fiz absolutamente modificação nenhuma no carro. E dito isso tudo, pessoal, então como que fica a questão do consumo? O que eu consigo aqui? No consumo urbano, que é esse que eu faço, né, que eu vou trabalhar aí, voltar todo dia nas condições que eu falei para vocês, eu consigo aí de 9,5 a 10 quilômetros aqui dentro da cidade. Eu considero isso um consumo bom. Não é excelente, mas também não é ruim. Nos 2 últimos carros que eu tive, eu conseguia bem mais do que isso. Eu conseguia 12, 13, às vezes até um pouco mais do que isso, né, no Palio e na estrada. Mas eu considero um consumo bom. E a gente tem que levar em consideração também que o Jimny é só gasolina, né? Às vezes, quando o álcool está num preço bom, né, que o custo-benefício está melhor, a gente não tem condição de utilizar isso. Por outro lado, a gente tem a vantagem de que o motor feito para um combustível só, ele é mais eficiente, né, do que o motor flex. Isso aí vocês podem perguntar para qualquer mecânico. Mas então esse é o consumo que eu consigo na cidade, 9,5 e 10 km. Um bom consumo na minha avaliação. Na estrada eu consigo aí uma média de 13 a 14 km por litro, andando do jeito que eu falei, 80, 90, 100 às vezes, sem nada, né? Sem modificação nenhuma no carro original. Então foi isso que eu consegui, e é o que eu consigo, que eu considero também um consumo razoável, né? Um consumo bom. No Palio, na estrada eu conseguia 15, às vezes 17, né? Mas tá bom, né? Então eu não tenho do que reclamar nem do meu consumo urbano e nem do meu consumo na estrada. E aí, tá dentro aí da média que vocês conseguem fazer aí na cidade, na estrada? Vocês também usam o carro para uso misto? Como que é a situação de vocês? Deixa aqui nos comentários aí, né, qual que é a média de consumo de vocês, para a gente trocar uma ideia aí. Se vocês concordam com o que eu falei, se vocês não concordam, se tem alguma coisa a acrescentar. Eu não sou dono da verdade, estou aqui mostrando a minha realidade para vocês. Eu queria saber se a realidade de vocês é mais ou menos igual à minha realidade. Fechou? É isso aí. Nos próximos dias eu devo trazer mais conteúdo aí. Vou ver se essa chuva dá uma trégua para eu poder sair, poder fazer uma viagemzinha curta. Eu já desisti de fazer uma viagem maior. A gente já está passando aí da metade do mês de janeiro. Vamos ver se de agora até o final de janeiro a gente tem uma trégua aí da chuva. E aí eu vou andar um pouquinho com o meu carro aí, fazer umas viagenzinhas curtas e trazer algumas coisas novas para vocês. Fechou, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado, considere deixar o seu joinha. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva e não se esqueça, depois de se inscrever, de ativar o sininho de notificação para você ficar sabendo
toda vez que a gente postar um conteúdo aqui no nosso canal. Falou, pessoal? Conto aí com a participação de todo mundo aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.